Segundo livro de Samuel, capítulo 6, versículos 1 a 5, diz assim a palavra de Deus. Mais uma vez, Davi reuniu todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. Davi se levantou e, com todo o povo que tinha consigo, partiu para Baalá de Judá, para de lá trazer a arca de Deus, diante da qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab, que ficava numa colina. Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, conduziam aquela carroça. Levaram a carroça com a arca de Deus da casa de Abinadab, que ficava na colina, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel se alegravam diante do Senhor, com todo tipo de instrumentos de madeira, de faia, com harpas, liras, tamborins, pandeiros e símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, Uzá estendeu a mão para segurar a arca de Deus, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência. E Uzá morreu ali, ao lado da arca de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo do Senhor e disse: como poderei levar comigo a arca do Senhor? Davi não quis levar a arca do Senhor para junto de si, na cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. Assim a arca do Senhor ficou na casa de Obed-edom, o geteu, durante 3 meses, e o Senhor o abençoou e a toda a sua casa. Avisaram o rei Davi, dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo o que ele tem, por causa da arca de Deus. Então Davi foi, e com alegria trouxe a arca de Deus da casa de Obed-edom, à cidade de Davi. Quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, Davi sacrificava um boi e um animal gordo. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor. Ele estava cingido de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, levou a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Quando a arca do Senhor estava entrando na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou pela janela. E ao ver o rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, ela o desprezou em seu coração. Levaram a arca do Senhor e a puseram no seu lugar, no meio da tenda que Davi tinha preparado para ela. Então Davi trouxe holocaustos e ofertas pacíficas diante do Senhor. Depois de trazer os holocaustos e as ofertas pacíficas, Davi abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu todo o povo e toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão, um bom pedaço de carne e passas. Então todo o povo se retirou, cada um para a sua casa. Quando Davi regressou para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu ao seu encontro e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel no dia de hoje, descobrindo-se diante das servas de seus servos, como se descobre um sem vergonha qualquer. Mas Davi disse a Mical: eu fiz isto diante do Senhor, que me escolheu em lugar de seu pai e de toda a casa dele, ordenando que eu fosse príncipe sobre o povo do Senhor, sobre Israel. Foi diante do Senhor que me alegrei, e me farei ainda mais desprezível, e me humilharei aos meus próprios olhos. Quanto às servas de quem você falou, serei honrado por elas. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Oremos. Pai amado e bendito, nos abençoa, Senhor, nessa palavra, de forma simples e objetiva, o Teu Espírito Santo possa falar, Deus, aos nossos corações, nos despertar, corrigir os nossos caminhos, também nos revelar do Teu amor e do Teu cuidado, pois a Tua palavra fala que o Pai zeloso disciplina o filho que ama. Eu creio que quando o Senhor nos chama a atenção para corrigir os nossos caminhos, é porque o Senhor nos ama. O Senhor está determinado a concluir a Tua boa obra em nossas vidas, a forjar a imagem de Cristo, Seu Filho, em nós, e por isso Te somos gratos, pelo Teu amor, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Senhor. Como cantamos, graças nós Te damos, Senhor, porque o Senhor nos amou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos escolheu, o Senhor nos abençoou, e que o Teu Espírito Santo que habita em nós ministre aos corações nessa noite, Senhor. Ser exaltado, ser engrandecido, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem sentar.
Eu falava de manhã que nem todo ditado popular apresenta verdades, mas alguns falam verdades mesmo não estando na Bíblia. E é um ditado que é muito conhecido pelo público em geral, que diz que de boas intenções, o inferno está cheio. E eu creio que esse ditado, embora não esteja na Bíblia, não vai dizer que eu falei que isso está na Bíblia, como eu falei pela manhã, porque não está, mas é um ditado que fala uma verdade, pois não basta termos boas intenções se não fizermos aquilo que de fato agrada ao nosso Deus. E eu vou fazer agora um breve resumo do que falei pela manhã, e depois vou entrar em algumas aplicações sobre 3 áreas da nossa vida, que eu creio que esse texto, especialmente, pode nos trazer luz nessa noite. Eu falava de manhã, pedi ajuda ali dos universitários, a Úrsula vai me ajudar, pode passar, Úrsula. Só vou mostrar isso aqui, os 3 pontos que eu dividi essa mensagem pela manhã: a intenção correta e a forma errada, a pergunta correta à hora errada e a forma correta e a recepção errada. O que é isso? Primeiro, a intenção correta e a forma errada. Eu não vou entrar no texto, volto a dizer que quem não esteve de manhã, assista a gravação que vamos colocar no WhatsApp no início da semana. Se você não está inscrito nos nossos grupos, nos procure, e nós vamos ter alegria em colocar seu número lá. E a intenção correta: Davi está num bom momento, Davi é coroado rei de Israel, todos reconhecem que Deus o chamou, ele mesmo reconhece que ele foi exaltado, que Deus o chamou para essa posição, Deus honrou Davi, Davi é colocado rei sobre Israel, Davi conquista os jebuseus lá na cidade de Jerusalém e decide tornar Jerusalém a capital do reino de Israel, a capital política, a capital militar, a capital econômica, a capital do seu reino e também a capital espiritual. E para isso ele quis trazer a arca de Deus, que estava já há muitos anos na terra, na casa de Abinadab, trazer para Jerusalém. Ela ficou primeiro na casa dos filisteus, depois foi para a casa de Abinadab e ficou lá por muitos anos. E aí Davi tem uma intenção muito boa, a intenção correta de trazer a arca de Deus de volta para Jerusalém, para lá ser o centro de adoração. Ele preparou um lugar para a arca ficar lá, e ele teve uma ideia muito boa. E aí Davi mandou construir uma carroça e colocou bois e foi trazendo a arca da casa de Abinadab, igualzinho vimos pela manhã, os filisteus fizeram, segundo o relato, não de 2º, mas de 1 Samuel, capítulo 6 e 7. E aí vinha trazendo os bois e Davi feliz, celebrando ao Senhor. E o que acontece? Os bois tropeçam, Uzá, filho de Abinadab, da casa onde ficou a arca, meteu a mão na arca e foi fulminado pelo Senhor. Davi ficou muito irado, como vimos aqui, e aí ele entendeu que ele teve uma boa intenção. A ideia dele era boa, trazer a arca para Jerusalém, mas ele não fez da forma correta. E aí, como vimos no texto paralelo lá de 1 Crônicas 15, não precisa abrir agora, Davi foi consultar como Deus queria que a arca fosse transportada. E vendo lá, ela deveria ser transportada por levitas, carregada no seu ombro, do jeito que Deus havia determinado. E Davi vai lá e convoca os músicos, Davi convoca os levitas, coloca tudo direitinho, os levitas botam a arca sobre os ombros e vão carregando, e assim Davi leva a arca para Jerusalém. Então, ele teve a intenção correta, mas fez da forma errada. Depois, ele fez a pergunta correta, segundo ponto, que está no versículo 9. Como poderei levar comigo a arca do Senhor? Eu falava de manhã, ele fez a pergunta certa, pois ele quis saber como ele deveria transportar a arca do Senhor do jeito certo. Só que ele perguntou isso depois que Uzá morreu. Então, na hora errada, ele tinha que ter perguntado isso antes. Mas, como ele perguntou na hora errada, Uzá tinha morrido, mas pelo menos ele ajeitou dali para frente e carregou a arca da forma correta até Jerusalém. E por fim, agora sim, na forma correta, os levitas levando a arca sobre os ombros, caminhando lá até Jerusalém. Ele chega em Jerusalém, mas tem uma recepção muito desagradável, pois Mical, sua esposa, filha do falecido então Saul, ela repreende Davi diante daquela alegria toda que ele estava. E Davi, que nós lemos aqui, teve medo do Senhor, depois do que aconteceu com Uzá, agora com grande alegria chega em Jerusalém, faz um banquete lá para o povo, como lemos aqui, cheio de alegria, e é repreendido por Mical. E aqui nós vemos que Deus trouxe um juízo sobre Mical, pois ela não teve filhos até a sua morte, e assim Saul não teve descendência na linhagem de Davi, o que poderia ter acontecido. Isso é um breve resumo do que a gente viu pela manhã. Pode tirar, Úrsula, se você quiser ver em mais detalhes, assista a pregação que será disponibilizada em breve. E eu queria pegar agora à noite esse texto
que nós vemos e aplicar a 3 áreas de nossa vida. Na verdade, essa pregação da noite é uma continuação da manhã, é como se fosse a aplicação do que nós vimos pela manhã. O que isso tem a ver com a nossa vida, com o nosso ministério e com o culto que a igreja presta ao Senhor? O que essa passagem, um pouco chocante, em que um homem bem intencionado, ele não queria que a arca caísse, ele meteu a mão na arca, foi fulminado pelo Senhor, o que isso pode nos ensinar acerca da nossa própria vida? Falei rapidamente de manhã, mas agora eu quero estender isso um pouco mais, acerca do nosso serviço ao Senhor, do nosso ministério que Deus tem para cada um, e acerca do culto que nós, como igreja, celebramos ao Senhor. Será que essa passagem, encravada lá no Antigo Testamento, tem algo a nos ensinar? Eu creio que sim, é isso que veremos agora. Primeiro, sobre a nossa vida. Assim como Davi teve boas intenções, mas isso não basta, porque ele queria agradar ao Senhor, queria fazer as coisas certas, mas não do jeito que Deus estabeleceu. Assim, em nossas vidas também, há uma série de preceitos que a gente vê na palavra de Deus que nos direcionam, que nos conduzem para agradarmos a Deus, vivermos para Deus, não só com boas intenções, mas com pensamentos, ações e atitudes que glorifiquem o Senhor. Vou dar alguns exemplos. Aí eu vou para o Novo Testamento, que talvez você pense, mas isso lá no Antigo Testamento. Mas o Novo Testamento traz uma série de preceitos para nós observarmos. Eu vou trazer só alguns exemplos. Vá comigo em 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, falando sobre casamento. O pastor Evandro falava sobre isso no encontro de casais que tivemos recentemente. 1 Coríntios 7. Por exemplo, sobre casamento. O que Deus nos ensina sobre casamento? Vou ler um texto, existem outros. Existe o texto clássico de Efésios 5, em que fala que a mulher deve respeitar ao marido como ao Senhor, e o marido amar a esposa como Cristo amou a igreja. Um peso que Deus traz sobre o homem de amar a esposa como Cristo amou a igreja. Mas aqui em 1 Coríntios 7, a partir do versículo 1, diz assim: quanto ao que vocês me escreveram, é bom que o homem não toque em mulher. Digo que, por causa da imoralidade, cada homem tem a sua esposa e cada mulher tem o seu próprio marido. Que o marido conceda à esposa o que lhe é devido e também, de igual modo, a esposa ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim o marido. E também, de igual modo, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, e sim a esposa. Não se privem um ao outro, a não ser, talvez, por mútuo consentimento, por algum tempo, para se dedicarem à oração. Depois, retomem a vida conjugal, para que Satanás não tente vocês por não terem domínio próprio. Paulo está falando aqui sobre sexualidade. Não é como alegorizar o texto, ele está falando do marido e da esposa terem uma vida sexual ativa e, nisso, preservarem um ao outro das tentações de Satanás. Ele bota o casamento como uma bênção de Deus e como uma preservação à imoralidade do mundo. Então, se alguém falar para você, eu tenho a intenção de agradar a Deus, eu quero levar a arca de Jerusalém, mas eu quero ter uma vida livre, eu quero viver do jeito que eu quiser, não quero ter compromisso com ninguém, eu quero um dia ter uma mulher, no outro dia ter outra, eu quero um dia ter relacionamento com um homem, depois me envolver com outra pessoa. Você pode falar, se você quer agradar a Deus, isso é muito bom, sua intenção é boa, mas a forma correta, assim como Davi tinha a intenção de trazer e depois ele fez do jeito certo, é fazer o que a Bíblia nos prescreve, que é o marido honrar a sua mulher, a mulher honrar o seu marido, inclusive no que diz respeito a questões de sexualidade, como vimos aqui, e cada marido tem a sua esposa e cada esposa tem o seu marido. Esse é um texto, existem outros. Como eu disse, eu estou dando um exemplo de um assunto que afeta muitos irmãos, pois muitos aqui são casados, outros não são casados. Nesse texto, Paulo também fala sobre aqueles que não estão casados, mas há preceitos da palavra de Deus para a nossa vida. Então não basta você falar, eu tenho a intenção de levar a arca para Jerusalém na minha vida, eu tenho a intenção de que Deus se agrade de mim, eu amo o Senhor, como você vê muitas pessoas hoje dizendo, não, eu tenho Deus no coração, eu amo a Deus, eu quero que Deus se alegre com a minha vida, eu sou um filho de Deus, eu sou um filho amado, eu sou uma filha amada, que bom, mas isso não basta. Como diz o ditado, de boas intenções, o inferno está cheio. Precisamos ter a intenção de conhecer e de agradar a Deus, mas também saber o que Deus quer de nós, o que Deus espera daqueles que se dizem seus filhos, daqueles que se dizem seguidores de Jesus, o que Deus espera de você, de mim, no que tange ao relacionamento a dois, por exemplo. Uma outra questão, capítulo 10 aí de 1 Coríntios. 1 Coríntios 10, uma série de preceitos. 1 Coríntios 10,
versículo 7 em diante, Paulo está falando aqui do povo de Israel caminhando pelo deserto e das coisas erradas que eles fizeram. E 1 Coríntios 10, 7 diz assim: não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito. O povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para se divertir. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram mortos num só dia, 23.000. Não ponhamos Cristo à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos pelas serpentes. Não fiquem murmurando, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Estas coisas aconteceram com eles, para servir de exemplo, e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. Então eu tenho a intenção, eu quero agradar a Deus. Então não seja idólatra, não pratique imoralidade, não tente a Deus, não pode a Deus Cristo à prova, como ele coloca aqui, e nem fique murmurando, reclamando da vida, se queixando de tudo. Tenha fé, confiança no Senhor. E há algo maravilhoso aqui, porque talvez isso pareça uma série de preceitos que você tem que obedecer, como se Deus fosse um juiz que está lá no céu olhando para você, e se você não cumprir tudo direitinho, Deus vai mandar um raio na sua cabeça. Mas não é assim. Deus é Pai, Deus é um Pai amoroso. Então, no momento que nós decidimos e falamos: eu quero honrar a Deus, eu quero servir a Deus, Senhor, eu tenho a intenção de levar a arca para Jerusalém, eu quero trazer a presença de Deus para minha casa, eu quero trazer a presença de Deus para a minha vida, e eu estou vendo que o Senhor tem preceitos sobre a minha vida conjugal, preceitos sobre a minha vida moral, preceitos, mas eu quero cumprir, mas eu não consigo. Ore e peça a Deus, Ele nos capacita, irmãos. Deus é maravilhoso. Ontem tivemos o culto aqui de jejum e consagração, e foi um tempo tão precioso de oração, irmãos. E a gente vê como Deus nos capacita. Você reconhece: olha, eu tenho dificuldades com isso, eu tenho dificuldade com alguma coisa, que eu sei que Deus quer que eu faça isso, mas eu não consigo. Ore ao Senhor. Peça: Senhor, me capacita. E Deus é um Pai amoroso, que tem alegria. Jesus disse: qual pai que o filho vai pedir um peixe, vai dar uma pedra, vai dar um escorpião, ou vai pedir pão e vai dar uma pedra? Quanto mais, e vós sendo maus, diz o Senhor Jesus, nós maus, damos coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial não dará o Espírito Santo àqueles que o pedirem. Diz o texto lá de Lucas. Eu brinco com os irmãos, a Lafayette às vezes me vê lá passando com um monte de bolsa, né? Eu compro banana, lá em casa é papo de 8 dúzias de banana por semana, e aqueles 3 comem banana demais, banana lá é item, não pode faltar. E a gente se preocupa: ó, Tatiana, tem banana aí para o João? Tem banana para o Daniel? Tem banana para a Raquel? Que eles comem muita banana. Se fosse só banana, seria bom, né? Mas tem outras coisas. Mas a banana é item que não pode faltar na nossa despensa. Eu estava até olhando uma bananeira lá no condomínio, mas quase que eu fui pedir emprestado se eu podia pegar as bananas lá. Mas ela estava vazia. Eu mostrei para o Daniel: filho, aqui é uma bananeira, mas não tem nenhuma banana para eu te mostrar. Estou quase pedindo para o condomínio se eu posso, de vez em quando, pegar uma bananinha emprestada aqui, porque é muita banana que essas crianças comem. Mas se a gente que é pai se preocupa em dar banana, no meu caso, para os meus pequenos, quanto mais Deus não nos vai dar condições de agradar a Ele mesmo. Então não entenda isso como algo pesado, religioso, você tem que fazer, senão Deus vai te castigar. Deus entra com juízo, sim, quando nós não o agradamos. Mas Ele tem alegria em nos conceder coisas boas e nos capacitar a viver para a honra e glória do próprio nome dEle. Um outro texto, não em 1 Coríntios, mas em 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Avance um pouquinho na sua Bíblia. 1 Tessalonicenses 4. Também está falando de moralidade sexual, mas tem outros. Eu salpiquei alguns textos aqui. Tem muitas coisas que poderíamos apresentar aqui. 1 Tessalonicenses 4. Qual é a vontade de Deus para nós? Um dos aspectos está aqui em 1 Tessalonicenses 4, 3. Pois a vontade de Deus é a santificação de vocês, que se abstenham da imoralidade sexual, que cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo em santificação e honra, não com desejos imorais, como gentios que não conhecem a Deus. Então, eu quero trazer a presença de Deus para a minha vida, eu quero levar a arca para Jerusalém, para a minha casa. Isso tem relação com a nossa vida sexual, com a nossa integridade moral. Isso é algo que Deus deseja daqueles que são chamados seus filhos. Então, quero agradar a Deus, tenho a intenção de agradar a Deus, que bom, mas precisamos entender o que Deus deseja que façamos como seus filhos. Então, falei primeiro sobre a nossa vida. A passagem de Davi e da morte de Uzá nos ensina que não basta ter boas intenções,
precisamos ter boas intenções e precisamos fazer as coisas do jeito que o próprio Deus estabelece nas nossas vidas. Mas isso também diz respeito ao serviço ao Senhor, ao ministério. Porque muitas pessoas chegam à igreja e às vezes bem intencionadas, falam, eu quero trabalhar na igreja. A gente trabalha com o ministério de música, chama muita atenção, né? Muita gente quer tocar um instrumento, quer cantar, e isso é bom. É bom termos músicos, temos, né, irmãos no vocal. Vamos começar um curso agora com os músicos de harmonia funcional. O pessoal do vocal está estudando já há um tempo. Né? A Isabela, nossa professora de canto, está instruindo o pessoal. Já estamos à mesa aí, sob a liderança do diácono Marcos, o pessoal se preparando, isso é muito bom. Mas o ministério de música não é o único ministério na igreja, tem muitos serviços a serem feitos. E como eu posso aplicar isso ao meu serviço à igreja? Vá comigo em 1 Coríntios novamente, volte lá para 1 Coríntios, capítulo 12. Como servir a Deus de modo que agrade a Deus? Senhor, eu tenho a intenção de te servir na igreja. Senhor, eu tenho a vontade de trabalhar para o Senhor, de contribuir, de ajudar. O que eu posso fazer? Olha que 1 Coríntios 12, a partir do versículo 4, tem a nos dizer. 1 Coríntios 12, 4. Ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. E também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso. Porque a um é dado mediante o Espírito a palavra da sabedoria, a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento. A um é dada no mesmo Espírito a fé, a outro no mesmo Espírito dons de curar, a outro operações de milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos. A um é dado variedade de línguas e a outro capacidade para interpretá-las. Mas olha o que diz o verso 11. Mas um só e o mesmo Espírito. Leiam em voz alta o versículo 11 comigo, por favor. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Falamos da vida, o primeiro ponto. Agora o segundo é o ministério e o serviço. Senhor, eu quero trazer a arca para Jerusalém. Eu quero trazer a presença de Deus para a minha vida e quero servir ao Senhor. O que eu faço? Tem muita gente que hoje em dia a gente tem uma mentalidade muito de consumidor, né? A gente fica escolhendo as coisas, igual o canal, né? O pessoal tem 200 canais de televisão, lá em casa a gente quase não vê televisão, graças a Deus. Eu acho que se você vê muita televisão, repense se não é melhor você poupar um pouco a sua mente, dedicar mais tempo com a sua família, em oração, lendo a palavra de Deus, lendo bons livros. Mas tem 200 canais e a pessoa fica ali trocando de canais. Aí você chega no shopping, na praça de alimentação, tem 20 lojas para você escolher onde você vai comer. Claro, se você tiver com recurso, algumas não dá, algumas você vai querer, mas a grana não vai dar. Então a gente já vai diminuindo as escolhas. Mas muita gente chega na igreja com a mentalidade dos nossos dias de que nós somos clientes, que escolhemos, é como se tivesse uma prateleira. A igreja tem trabalho na música, a igreja tem trabalho com crianças. É uma prateleira, eu vou lá escolher o que eu me identifico mais. Mas o que eu vejo nas Escrituras é que não é assim que as coisas acontecem no corpo de Cristo. Quem decide não é nem o pastor, nem a liderança da igreja, mas é o Espírito Santo, irmão. O Espírito Santo que concede, que distribui os dons como Ele quer. E a igreja reconhece. É igual ao ministério pastoral. Tem pessoas que acham, né, até tempos atrás, tinha uma iniciativa de um seminário, faça seminário de teologia aqui, depois de 4 anos você vai ter o diploma e será ordenado pastor. Mas eu não creio que é assim que um pastor deve ser ordenado. O Espírito Santo direciona a igreja a entender que aquela pessoa tem um chamado pastoral, um chamado missionário, um chamado para o ensino, e a igreja só reconhece aquilo que a gente vê que o Espírito Santo já direcionou. Então é o Espírito Santo que concede. Não adianta a gente chegar na igreja e falar, hoje, Senhor, eu quero dom de cura. Então eu quero entrar no hospital e todo mundo sai curado. É bom você orar por isso, eu creio que Deus dá dom de cura. Mas não é uma coisa que a gente administra. Aí chega, Senhor, hoje eu quero dom de... Eu quero falar em línguas, eu quero ter discernimento de espíritos, e hoje eu quero aquele dom ou aquele outro. Deus distribui de acordo com os seus propósitos. E cabe a nós nos submeter ao Espírito Santo. Nos sujeitar, e o Espírito Santo vai nos direcionar. Então, se Deus tiver um chamado para você, para a área da música, para trabalhar com crianças, para trabalhar na evangelização, para ser um guerreiro de oração, alguém que todos nós devemos orar, mas tem pessoas que têm um chamado específico para orar numa intensidade maior por causas, para ter dons de cura, dons de discernimento de espírito, o Espírito Santo vai te guiar.
Então, ao invés de chegar na igreja pensando, eu vou escolher o que eu mais gosto, o que eu me identifico mais, eu creio que o nosso papel para agradarmos a Deus, além das nossas boas intenções, é dependermos do Espírito Santo, perguntar, Senhor, onde o Senhor quer que eu sirva? Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, onde o Senhor quer que eu seja útil no teu reino? E o que Deus vai fazer é com ele, irmãos. O papel do pastor, alguns entendem que o pastor é alguém que tem que ficar direcionando, como se fosse um treinador, um coach, né, que fica treinando o povo. E muitas vezes passa por isso. Mas é mais identificar e ouvir da voz do Espírito Santo, onde cada irmão, e não só o pastor, mas a liderança da igreja de uma forma em geral, onde cada irmão deve dar vazão aos dons que o Espírito Santo tem concedido a ele ou a ela. E aí, a gente, tendo isso na cabeça, diminui muito aquele sentimento faccioso. Mas por que ele canta e eu não canto? Por que ele tem tal função, tal cargo na igreja e eu não tenho? Às vezes, não estou dizendo que não aconteçam injustiças, não aconteçam coisas erradas, porque nem todas as vezes nós ouvimos a voz do Espírito Santo como deveríamos, mas muitas vezes é porque o Espírito Santo chamou aquele irmão, chamou aquela irmã para aquela posição e te chamou para outra. Ore, peça, Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, qual é a tua vontade para mim? Eu quero carregar a arca para Jerusalém, eu tenho a intenção de glorificar o teu nome, mas o que o Senhor quer para a minha vida? Porque é o Espírito Santo que concede os dons. E com isso em mente, irmãos, as coisas ficam muito mais simples. Porque você não está buscando cargo, você não está fazendo política na igreja para se dar bem, para ter proeminência na frente de ninguém. Não, você só quer que o Espírito Santo direcione a sua vida para você fazer aquilo que Deus quer no corpo de Cristo. Isso é maravilhoso. Mais um texto, avança aí para Efésios capítulo 4. Efésios 4, versículo 11. Começa assim, e ele mesmo, para ganhar tempo, vou começar do versículo 11, mas está falando de Cristo. Você lê os versículos anteriores, você vê que ele está falando do nosso Senhor Jesus. E diz assim, Efésios 4, 11. E ele mesmo, Cristo, concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Só até aí. Então, numa igreja saudável, uma igreja que depende do Espírito Santo, quem estabelece, aqui são os dons ministeriais de liderança, né, profetas e apóstolos, eu creio que já não existem com o aspecto que existia antigamente, embora eu creia que Deus levante pessoas para falarem em seu nome como profetas hoje, mas evangelistas, pastores e mestres, o Espírito Santo que estabelece, a igreja só reconhece que aquela pessoa tem aquele chamado. Para quê? Para que a igreja cresça. Então não fique disputando, não fique olhando, porque o irmão fez isso, porque o irmão faz aquilo, porque o irmão tem tal cargo ou tal condição de evidência, e eu gostaria de ter. Ore ao Senhor e fala, Senhor, eu quero como Davi levar a arca para Jerusalém. A intenção é glorificar o teu nome, no serviço à igreja. Então, onde o Senhor quer que eu sirva? E o que você tiver que fazer, faça de todo o coração. Uma das coisas que eu mais gostava de fazer na igreja da freguesia, eu chegava a ficar emocionado, era servir almoço em dia de almoço da igreja. Como eu gostava. Minha vida era bem mais simples, eu tocava meu instrumento e servia almoço na igreja. Minha vida era muito mais tranquila. Mas, glória a Deus, porque Deus chama, Deus capacita. Mas eu, lá na igreja da freguesia, quem é da antiga lá vai lembrar, que na igreja lá de cima tinha lá em cima mesmo, em cima do templo, um terraço. Tinha um terraço lá coberto, e às vezes aconteciam uns almoços lá. Depois não deu mais, né, Marquinhos? Porque ficou muito cheio, não cabia lá o pessoal lá em cima. E a gente ficava dentro de um cafofo que tinha lá, para pegar os pratos, e ia servir. Não me lembro de eu servindo com uma alegria, irmãos. Eu ficava tão feliz de estar servindo almoço para os irmãos da igreja, almoço que ajudava a pagar as obras lá da igreja da freguesia, comprando terrenos, fazendo um monte de coisa. Sirva naquilo que Deus colocar com alegria.
tiver que servir uma cantina, faça com alegria. Tiver que dar uma aula de escola dominical, faça com alegria. Se tiver que ficar com uma criança no berçário, na escolinha, faça com alegria. Mas faça isso de todo o coração para o Senhor. Às vezes você está semeando num coraçãozinho ali de uma criança e você não tem ideia do que Deus pode fazer com aquela semente semeada numa terra fértil. Então, a primeira coisa da nossa vida, não basta boas intenções. Temos que viver do jeito que Deus quer. Temos que levar a arca de Jerusalém do jeito que o Senhor estabeleceu, não do jeito que os filisteus fazem. Segunda coisa, na igreja a mesma coisa. A igreja não é um lugar que a gente faz igual uma carreira secular. Você faz uma faculdade, você se forma em engenheiro, você vai trabalhar com engenharia. Você se forma em direito, você vai trabalhar com advocacia. Não, na igreja devemos estudar, nos capacitar, mas depender do Espírito Santo para que Ele nos direcione para aquilo que Ele tem para nós. E isso vai trazer paz ao nosso coração e frutos para a glória de Deus. E o terceiro e último ponto, talvez você pense assim, mas para que eu preciso saber isso? Que é o ponto que eu creio que é mais urgente no que tange a leitura que vimos, mais evidente, assim, que é quanto ao culto público. O que o texto, segundo Samuel 6, tem a nos falar, tem a nos ensinar sobre o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Será que basta boas intenções? Afinal de contas, estamos todos reunidos aqui para buscar a Deus. Estamos todos reunidos aqui para ouvir a palavra de Deus, para participar da ceia do Senhor, para cantarmos louvores a Deus, para orarmos ao Senhor, para orarmos uns pelos outros, como fizemos de manhã, né, a gente dividiu aqui os grupos, um orou pelo outro, foi um tempo muito precioso, como temos feito às terças-feiras, como fizemos ontem no jejum, tudo isso é muito bom. Mas será que a Bíblia nos traz preceitos, não só da intenção em cultuarmos a Deus, mas sobre como Deus deseja ser cultuado? E o que você tem a ver com isso? Talvez você pense, isso aí é para você, pastor, porque você conduz a igreja, você tem que saber e trazer diretrizes para o culto. Eu creio que isso é importante para toda a igreja, porque amanhã ou depois, irmãos, você está aqui, você pode viajar para um lugar, você pode visitar uma igreja, é como se fosse uma vacina. O que Deus deseja, como Deus deseja que seja o culto que nós prestamos a Ele. Se você entender isso, assim como a pregação expositiva, se você entender que o propósito do pregador não é trazer as suas ideias, ficar elucubrando sobre ideias que ele teve, mas ensinar o que a palavra de Deus diz, quando você vê alguém pregando numa outra linha, você vai falar, opa, pode ter até coisas interessantes para aprender, mas não é isso o papel do pregador. O que precisamos saber acerca do culto que Deus quer? E aí, para isso, eu vou pedir ajuda, não aos universitários, mas a irmãos que se dedicaram muito à palavra de Deus, a irmãos que se empenharam para responder essa pergunta. Como prestar um culto que agrada a Deus? Como Deus vai se agradar, ou fazendo um paralelo lá com a passagem de 2 Samuel, como Deus vai se agradar da forma que trazemos a arca? Não só o desejo de trazer a arca, né? De trazer a arca para Jerusalém, ou seja, trazer a presença de Deus para o seio da igreja. Mas assim como Deus falou para Moisés, eu quero que seja assim, como Deus quer que nós hoje cultuemos a Ele. E alguns irmãos, né, os conhecidos como puritanos, que na nossa sociedade o pessoal tem um certo preconceito, que puritano parece aquela pessoa retrógrada, que é tudo cheio de religiosidade, mas eram homens e mulheres que amavam o Senhor, que serviam o Senhor e fizeram muita diferença na sua época e influenciaram muitas gerações. Eles se dedicaram muito a responder essa pergunta. Como Deus quer que nós cultuemos a Ele? Como Deus deseja ser glorificado? Como Deus deseja que a arca seja conduzida? Claro, quando eu falo isso, irmãos, não quer dizer que a gente vai botar a arca aqui na igreja, não. Isso não se faz mais. Acabou, a arca desapareceu, ninguém sabe onde foi parar. Lembra que é um paralelo com o texto lá de Samuel. É no sentido de queremos a presença de Deus no meio do nosso povo. Queremos a presença de Deus na nossa igreja. Queremos que Deus seja glorificado em nosso meio, assim como Davi queria. Mas Davi errou porque ele não buscou a forma que Deus queria que ele fizesse. E depois ele corrigiu. Então nós queremos a forma que Deus quer. E esses irmãos saíram na nossa frente com alguns séculos de antecedência e buscaram essa resposta. Eu vou pedir ajuda ali da Úrsula. Isso aqui está pequenininho, é de propósito, só para vocês saberem de onde eu estou tirando isso, não é da minha cabeça. Isso é um artigo chamado Princípio Regulador do Culto. Quem aqui já teve passagem por igreja presbiteriana, ou gosta da teologia presbiteriana, já deve ter ouvido esse termo, Princípio Regulador do Culto. E esse artigo, eu vou disponibilizar lá no WhatsApp para quem se interessar em detalhar mais. Eu já falei sobre isso aqui na igreja em algumas ocasiões, mas eu vou passar algumas coisas aqui com a ajuda ali da Úrsula. Princípio regulador do culto, o que é isso? Recebeu sua forma clássica e definitiva nas confissões de fé reformadas do século XVII. O que é confissão de fé? É um resumo da fé cristã, nada mais do que isso. Irmãos se dedicaram
estudaram a palavra de Deus, homens de oração dedicados, pessoas dedicadas, consagradas ao Senhor, a resumir os princípios da nossa fé cristã. E no século XVII surgiu esse princípio regulador do culto. Foi editado em linguagem idêntica na Confissão de Fé de Westminster e na Confissão Batista Londrina de 1689. Por isso que eu falei que eles estavam, muito tempo atrás, eles já estavam buscando a resposta para essa pergunta que estamos fazendo hoje. A Confissão de Fé de Westminster é a base da Igreja Presbiteriana do Brasil. A Confissão Batista Londrina de 1689 é uma das bases da Igreja Batista Reformada. Irmãos, até hoje se debruçam sobre esse material muito bem escrito, muito completo, muito robusto, que faz uma interpretação muito clara e precisa da palavra de Deus para nós. Pode passar, Urso. Aí diz lá, o texto está nas duas confissões, tanto na Batista quanto na de Westminster, que é a dos presbiterianos. A luz da natureza mostra que existe um Deus que tem senhorio e soberania sobre todos, que é justo, bom e faz o bem a todos, e que, portanto, deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, de toda a alma e com todas as forças. Então, primeiro eles falam, quem é Deus? É o Deus Todo-Poderoso, que tem soberania, que é justo, que é bom e que faz o bem a todos, e deve ser temido, amado, louvado, invocado, crido e servido de todo o coração, com toda a alma e com todas as forças. E eles continuam. Isso está vindo direto lá da confissão, no caso da Idade de Fé Batista de 1689. Mas a maneira aceitável. Então, há uma maneira aceitável e uma maneira não aceitável. A maneira que Davi carregou a arca não era aceitável. Ele carregou a arca igual aos filisteus. E por isso Uzá foi julgado por Deus. Mas havia uma maneira aceitável que ele fez depois, que é o que Moisés tinha dito lá na lei. A maneira aceitável de se cultuar ao Deus verdadeiro é aquela instituída por ele mesmo. Quem estabelece como deve ser cultuado é o Deus que será cultuado, não somos nós. Que está bem delimitada por sua própria vontade revelada, para que Deus não seja adorado de acordo com as imaginações e invenções humanas, nem com as sugestões de Satanás. Ou Satanás pode entrar no culto? Pode. Satanás pode desvirtuar o culto. Satanás pode tirar o foco da glória de Deus para a glória do homem. Nem por meio de qualquer representação visível ou qualquer outro modo não prescrito nas Escrituras Sagradas. Diz lá esse texto. Então, Deus deve ser adorado do jeito que Deus quer ser adorado. Não do jeito que eu acho mais legal. Não do jeito que eu acho mais bonito. Não do jeito mais criativo. Ele tem que ser adorado do jeito que Ele estabeleceu, porque Ele é o Senhor. Ele é o dono da igreja. Então, se realmente queremos levar a arca para Jerusalém, se realmente queremos desfrutar da presença de Deus, temos que fazer isso não como os filisteus, mas do jeito que Deus quer que seja feito. Os puritanos presbiterianos, ao formular os artigos da Confissão de Westminster, e os batistas reformados na Confissão de Fé de 1689, tinham o mesmo alvo. Qual era o alvo desses irmãos? Qual era o objetivo? O que eles queriam com aquilo tudo? Um culto aceitável a Cristo. Eles queriam estabelecer, entender como pelas Escrituras, o que eu posso extrair das Escrituras para apresentar um culto que agrade ao nosso Deus. O nosso propósito é esse, irmãos. Nós não vivemos para nós mesmos. Eu creio que muitas igrejas em nossos dias, eu volto a dizer, estou falando que a nossa igreja é a única certa, nossa igreja tem suas demandas, tem suas falhas, e há muita igreja boa e séria aí fora. Mas muitas igrejas têm se perdido em querer agradar ao homem e não agradar ao Senhor. E aí perde o rumo. Então o foco desses irmãos é assim, como eu posso apresentar um culto que agrade ao Senhor? Esse é o propósito da minha vida. O princípio regulador do culto afirma apenas isto, é só isso. Tudo que eu estou falando aqui se resume a isso aqui, ó. O verdadeiro culto é ordenado somente por Deus. O falso culto é algo que ele não ordenou. Esse era o conceito puritano a respeito do culto. É muito simples. A gente tem que cultuar a Deus do jeito que Deus quer. Um paralelo, imagina assim, você vai fazer aniversário. Eu fiz aniversário recentemente, eu já falei para alguns irmãos que eu gosto de chocolate com laranja. Não é para ninguém me dar não, mas acabou que eu ganhei duas barras de chocolate com laranja. Uma já foi e a outra está prestes a ir embora para a minha barriguinha, vou comer tudo. Que eu comentei para os irmãos, e eu não gosto de chocolate ao leite, eu não gosto de chocolate muito doce. Eu gosto de chocolate 70%, 75%, 85%, parece que você está comendo carvão. Negócio pentecostal, né, Bruno? Assim, bem... E aí, se você chegar para mim e me der uma caixa de chocolate ao leite hiper doce, eu vou ficar feliz, vou falar, pô, obrigado pela lembrança, pelo meu aniversário. Mas eu fiquei muito mais feliz, eu vou dar tudo para minha esposa, porque ela gosta de chocolate ao leite. Ela vai ficar feliz. Ela não come muito doce, não, mas ela... Então, a Tatiana vai curtir lá o chocolate ao leite, mas eu vou comer um e já vou ficar
no muito, só para te agradar, porque você me deu e não vou ficar, para você não ficar triste. Agora o irmão lá me deu um chocolate que acho que é 55% ou 60% com laranja. Aí fiquei no céu, irmão, fiquei como quem sonha. Porque a pessoa quis me agradar e deu algo que eu de fato gosto. Então, se a gente quer agradar a Deus, a gente tem que cultuar a Deus do jeito que Ele quer, irmão. Você tem que dar o presente de aniversário que a pessoa gosta de receber, não que você gosta. Ah, mas eu gosto de chocolate ao leite. Mas ele não gosta, então você tem que dar o que a pessoa gosta. A gente tem que cultuar a Deus, não do jeito que eu gosto, não do jeito que eu acho legal, mas do jeito que Ele gosta. E aí o que é maravilhoso é que quando Deus é exaltado no meio da igreja, Ele faz bem a nós, irmãos. E a gente descobre quão maravilhoso é e quão grandioso é cultuar a Deus e servir a Deus e amar a Deus do jeito que Ele quer ser adorado, temido, louvado e invocado, como vimos aqui. Esse é o conceito desses irmãos. E volta a dizer, não pensa puritano, aquele pessoal, né, até falei aqui no Encontro de Casais, os puritanos, eles gostavam de uma boa refeição, eles gostavam de viver a vida com alegria, de glorificar a Deus nos seus relacionamentos, em tudo que faziam, e gostavam de buscar conhecer a vontade de Deus quanto ao culto público. Seguindo, na Confissão Batista de 1689, os puritanos aí batistas tinham como alvo a pureza do culto, ou seja, aquele que agrada a Deus, fundamentado exclusivamente na Bíblia. A base do culto cristão é a Bíblia, não é as nossas invenções. Eles não permitiriam, em boa consciência, que o homem pecador determinasse por que meios eles mesmos se aproximariam de Deus. Então, Deus é santo, e eu sou pecador, como é que eu vou estabelecer o caminho para chegar a Deus? Ele é que tem que estabelecer o caminho para que eu chegue a Ele. Pode seguir, Úrsula. Já estamos terminando. Os puritanos desejavam um culto simples e bíblico. Uma vez um irmão veio aqui na nossa igreja, de uma outra igreja, e falou, o culto de vocês é tão simples e objetivo, mas falou numa de elogiar, é basicão, é palavra, oração, louvor, momento de oferta, e acabou, não tem... Se você olhar a nossa igreja, o culto é muito simples. Não tem artifício, não tem nada. É palavra, oração, louvor, ora por um, ora pelo enfermo, ora pelo irmão que está ali, prega a palavra de Deus, canta louvores muitas vezes baseados na palavra. É um culto muito simples, mas era isso que os puritanos preconizavam. Um culto simples e bíblico. Regulavam-no pelas escrituras, ao invés de o realizarem de acordo com a vontade deles mesmos. Eles não tinham qualquer desejo de oferecer fogo estranho, como Nadab e Abiú no relato de Levítico 10. Sacerdotes, filhos de Arão, foram oferecer um fogo estranho e foram fulminados também na presença de Deus. Embora este fosse bastante estimulante ao auditório, não estavam interessados em montar um show. Ah, meus irmãos, eu creio que Deus está procurando adoradores que não estejam preocupados em fazer um show musical, um show de oratória, um show de retórica, um show de luzes e som e coisas. Estão interessados em cultuar a Deus de forma simples, bíblica e sincera. Chegará o tempo, e já chegou, disse Jesus à mulher samaritana, em que os verdadeiros adoradores, que são esses que o Pai procura, o adorarão em espírito, ou seja, do fundo da alma, e em verdade, sem falsidade. São esses que o Pai procura. Uma adoração simples, sem fazermos show para atrair a glória dos homens, mas buscarmos atrair e agradar ao nosso Deus. Pode passar, Wilson. Acabou, né? Com isso, pode tirar, então. Esse material, irmãos, eu vou disponibilizar no WhatsApp para quem quiser se aprofundar, mas eu agora estou com um trechinho da Confissão de Fé de Westminster, não está ali. Então, o que eles acham que tinha que ter no culto? O mesmo artigo que fala o que nós lemos ali, na Confissão de Fé de Westminster, que é aquela que os presbiterianos usam, ele fala que o culto religioso deve ser prestado a Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e só a Ele não deve ser prestado nem aos anjos, nem aos santos. Se eles tivessem escrito nos dias de hoje, talvez falassem, nem aos anjos, nem aos santos, nem ao pastor, que tem muito pastor que é mais exaltado do que o próprio Senhor na igreja e no culto, nem ao coach, nem ao músico, né? Tem músico, tem cantor, tem cantora, que tem mais glória no culto do que o próprio Deus. Então os puritanos falaram, opa, o culto é prestado a Deus, não a anjo, não a santo, nem a cantor, nem a pregador famoso, nem a ninguém que seja. O que deve ter no culto? A oração com ações de graças. A oração por todas as classes de homens, eu estou lendo trechos aqui. A leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra, elementos do culto. O que tem que ter no culto, então? Segundo os puritanos, oração, palavra, pregação da palavra de Deus, cântico de salmos. Alguns defendem que só devem ser cantados salmos, nós não somos dessa linha, respeitamos os irmãos, mas devem ser cânticos centrados em Deus, na palavra de Deus. Cântico dos salmos com gratidão no coração,
a administração e recepção dos sacramentos, a ceia que participaremos agora, e o batismo que teremos no próximo sábado. Além dos juramentos religiosos, votos, jejuns solenes, os puritanos previam que a igreja, em certas ocasiões, deveria jejuar, e ações de graça em ocasiões especiais. Eles dizem também aqui na Confissão de Fé de Westminster: sob o Evangelho, nem a oração, nem qualquer outro ato do culto religioso é restrito a certo lugar, nem se torna mais aceitável por causa do lugar que se ofereça ou para o qual se dirige. Então, esse lugar não é mais santo. Aqui não se torna um lugar mais santo, e você entra aqui e é um lugar mais santo porque nos reunimos. Estamos reunidos, Deus está presente nesse lugar, mas nós podemos cultuar a Deus em qualquer lugar. Não é o lugar que santifica, é o povo na presença de Deus que torna o ambiente diferente. Então não importa o lugar, mas ele coloca: uma devida proporção de tempo seja destinado ao culto a Deus. E ele defende que esse dia, que os cristãos devem ter um dia dedicado ao culto a Deus e ao descanso. E diz aqui na Confissão de Fé de Westminster: Deus designou particularmente um dia em 7 para ser um sábado, ou seja, um descanso santificado por ele. Desde o princípio do mundo até a ressurreição de Cristo, esse dia foi o último dia da semana, né, o sábado. E desde a ressurreição de Cristo, foi mudado para o primeiro dia da semana, dia que nas Escrituras é chamado Dia do Senhor, o domingo, e há de continuar até o fim do mundo como sábado cristão. Este sábado é santificado ao Senhor. Então eles defendiam que você separasse o dia do Senhor para culto e descanso. Coisas simples, mas como eu creio que se a igreja voltar os olhos para esses preceitos, isso trará saúde para nós. Então, para que eu tenho que saber isso? Para que você esteja vacinado. E quando você vê um culto engendrado por invenções humanas, focado na glória do homem e não na glória de Deus, você fala: opa, não é isso aí que Deus quer, não. Deus deseja um culto centrado nele. Não é porque Deus é mau, Deus é um juiz, é porque essa é a verdade, mano. Se eu falar para você, eu sou casado com Tatiana há quase 15 anos, né? Agora, em outubro, completaremos 15 anos, e tenho 3 filhos, Daniel, Raquel e João. Isso não quer dizer que eu sou vaidoso, que eu sou... não, só é verdade. Eu estou falando só a verdade. Então, quando Deus fala que é santo, que é puro, que é perfeito, que é maravilhoso, que é digno de ser louvado, não é que Deus é soberbo, é que essa é a verdade. Ele é o único Deus vivo e digno de ser adorado. E ele deve ser cultuado do jeito que ele estabeleceu, não do jeito que eu, na minha criatividade, invento na minha cabeça. Então é oração, é palavra, é louvor, é cânticos, é intercessão pelos santos, oração por aqueles que têm autoridade governamental, oração pelo país, oração para que tenha paz nas ruas, oração por enfermos, pregação da palavra de Deus, cânticos, coisas simples, mas isso que dá vigor para nós, isso que dá vida para a igreja. Às vezes a gente procura coisas muito elaboradas, muito doidas, e Deus quer só que a gente cultue a Ele em espírito e em verdade, centrado nele, não no homem, como Deus assim deseja. De boas intenções. Davi teve uma boa intenção. Eu quero trazer a arca para Jerusalém. Mas ele começou fazendo do jeito errado. Uzá morreu. Fez a pergunta certa na hora errada. Como é que eu levo a arca? Agora, Davi, que Uzá morreu, que tu foi perguntar? Não espere a sua vida definhar espiritualmente. Não espere você estar fraco na fé para você entender que você precisa cultuar a Deus centrado nele, que nós precisamos ler a palavra, que nós precisamos orar, nós precisamos voltar aos fundamentos mais básicos da fé. Não espere Uzá morrer para fazer essa pergunta. Como eu cultuo a Deus? Como eu adoro a Deus? Você está ouvindo isso semana após semana. Basta agora se lançar. E saiba que se você decidir glorificar a Deus na sua vida, no serviço que você faz a Ele na igreja, seja em qual área for, e no culto público, mesmo você não seja sendo um dirigente, saiba que você vai ter ao seu lado um grande ajudador, alguém que vai te dar todo o apoio, toda a força para você viver para a glória do Senhor. E não vai ser o pastor, nem o seu cônjuge, nem o diácono, nem a irmã, mas o próprio Deus, que Ele se agrada disso. Então Deus nos pega pela mão e fala: vamos, meu filho, é isso que eu desejo para a sua vida, que você me conheça. Na oração sacerdotal, João capítulo 17, Jesus orando ao Pai, João 17:3, ele fala: pois a vida eterna é esta,
que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Deus deseja fazer conhecido. Ontem o diácono Valquir, pregando aqui no jejum, sobre Apocalipse 21, fala que Deus vai tabernacular com o povo. Deus deseja habitar no meio do seu povo. É isso que ouvimos ontem no jejum. Deus tabernaculando, Deus habitando no meio do seu povo. Apocalipse 21. Deus quer habitar, Deus quer ter comunhão conosco. Só que Deus é santo, irmãos. E Deus quer que nós tenhamos boas intenções, mas façamos as coisas da forma correta. E como eu falava pela manhã, irmãos, o maior exemplo que temos de alguém que teve a intenção certa e a atitude correta está no próprio Filho de Deus. Que Jesus Cristo, como eu falei, eu vou ler daqui a pouco, Filipenses 2. Jesus Cristo, fala que tende em vós o mesmo phronesis, a palavra no grego. Phronesis é uma palavra que pode ser traduzida como sentimento e como atitude. A NVI traduz como sentimento, nova versão internacional. A nossa NAA, Nova Almeida Atualizada, traduz como modo de pensar. Então, tende ao mesmo sentimento. Acho que a atitude é a mesma atitude. Porque essa palavra phronesis, no grego, ela tem um significado mais rico do que no português. E o que a palavra de Deus quer nos ensinar? Amém, João? Que devemos ter a mesma atitude, o mesmo phronesis, o mesmo modo de pensar, o mesmo sentimento de Jesus. Que Jesus teve a intenção de glorificar a Deus e teve a atitude certa para fazer isso. Ele se entregou em nosso lugar. Ele não teve pecado. Ele viveu uma vida perfeita, de forma perfeita e agradável a Deus. Ele se entregou em meu lugar. Ele se entregou em seu lugar, sem pecados, por mim e por você, pecadores que somos. Ele teve a intenção correta. Ele teve a atitude correta. Ele se entregou por nós. Jesus Cristo morreu em nosso lugar, irmãos. Mas eu ouço isso eu estou com 46 anos, eu ouço isso há 40 anos, eu ouço isso há 50 anos, que Jesus se entregou, morreu, ressuscitou, subiu aos céus, um dia vai voltar. Ele não voltou até hoje, mas Ele vai voltar. E Ele quer que nós vivamos centrados nele. Ele quer tabernacular com o seu povo. Ele quer habitar no meio de nós. Ele quer curar as suas feridas, meu irmão, minha irmã. Ele quer trazer esperança para o seu coração. Ele quer nos conceder novidade de vida. Ele é um Pai amoroso. E Ele nos amou a ponto de entregar seu Filho unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Lá em Romanos 5 fala: Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ele morreu sem pecado, por nós que somos pecadores. Que Ele teve a intenção correta e teve a atitude correta. E Ele nos chama a caminhar com Ele. E se você deseja, eu quero glorificar a Deus. Senhor, eu quero uma vida na intenção de te glorificar e uma vida do jeito que o Senhor quer. Eu quero servir ao Senhor na igreja, onde o Senhor me levar, com a intenção de te agradar e do jeito que o Senhor quer. Eu quero cultuar ao Senhor de todo o coração e do jeito que o Senhor quer. Ore, faça essa oração. E o que Deus vai fazer contigo, eu não sei, irmão. E meu papel é ser só o carteiro. Eu só entrego a carta. Quem enviou é poderoso para cumprir as suas promessas. Confie no Senhor, entregue-se a Ele. Mas a vida cristã é tão simples. É simples, mas a gente que complica. É oração, é palavra, é comunhão, é santidade, é jejum. E Deus vai te capacitar. Deus vai te dar alegria. É igual uma vez perguntaram para um homem, para participar de um debate com um homem muito inteligente. E esse homem com muitos argumentos, questionando a existência de Deus, questionando a palavra de Deus, conta a história. E esse irmão simples estava num debate com ele, e de repente ele saca da sua roupa uma laranja, começa a descascar a laranja, começa a comer a laranja, e o cara fala: "Tu é maluco? Estou aqui discutindo, falando de teologia, de filosofia, de um monte de coisa, questionando a existência de Deus, e você vai comer uma laranja?" Aí ele pergunta: "Essa laranja está doce ou está azeda?" "Sei lá, eu não sei, você que está comendo." Então assim é a presença de Deus, assim é o conhecimento de Deus, só sabe quem experimenta. Você pode até ler os puritanos, e faz muito bem se assim o fizer,
mas conheça a Deus. Coma a laranja. Tenha experiências com Deus. E aí Ele vai alinhar as nossas vidas de acordo com a sua boa, agradável e perfeita vontade. Aqui no Confissão de Westminster, no capítulo 21 que eu li, fala da leitura das Escrituras com santo temor, a sã pregação da palavra e a consciente atenção a ela em obediência a Deus, com entendimento, fé e reverência, o cântico de salmos com gratidão no coração, bem como a devida administração e digna recepção dos sacramentos instituídos por Cristo. E é isso que vamos fazer agora, participar da ceia do Senhor. Nossa igreja recomenda que participe da ceia aqueles que já passaram pelo batismo. Por quê? Porque no batismo nós publicamente confessamos que queremos viver para a glória de Deus, que nascemos de novo em Cristo Jesus. E a ceia é esse sacramento em que nós renovamos e reafirmamos e pedimos e lembramos. Jesus falou: façam isso em memória de mim, que Ele se entregou por nós. Então, se você passou pelo batismo, mesmo sendo em outra igreja, e você deseja participar da ceia, os irmãos vão distribuir. Esse casal querido é